Então, pessoal, não sei qual foi a falha que houve. Segunda-feira eu havia atribuído uma atividade a vocês, sabe? Talvez tenha sido muitas questões para uma semana, mas ninguém fez a atividade. Essa atividade aqui, com a data de entrega para hoje. Essa daqui, ó. Ninguém fez. O que acontece é o seguinte, prestem atenção. Semana que vem, né, a gente vai ter as provas para colocar já. Mas o prazo está aqui, ó, Guilherme. A data de entrega é para hoje, ó. Data de entrega hoje. Quer dizer que hoje é até 23h59, é? Eu vou botar a hora da próxima vez, tá bom? Eles estão ficando muito espertinhos, né? Era até hoje, na aula de hoje, pessoal. Seguinte, eu vou corrigir. Por quê? Porque próxima semana a gente não vai ter aula segunda-feira, né? Ou seja, a gente não vai ter aula de história. No dia de segunda não vai ter aula, né? Vocês já sabem, né? Pois é, segunda-feira a gente não vai ter aula de história. E a nossa próxima correção, né? Ou seja, a nossa próxima aula é sexta-feira, né? Segundas e sextas. Porque não vai dar para eu fazer correção dessa atividade na sexta-feira, porque a atividade, a prova já tem passado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver essas questões aqui resolvidas, né? Vamos resolvê-las, aliás, e vocês vão ter mais esse material para estudar para a nossa prova bimestral, né? Só dar uma informação adicional, caso vocês estejam esquecidos, né? Sobre história, né? A prova que vai ser na terça-feira de história vai ser o capítulo 7, tá? Que começa na página 152. A independência dos Estados Unidos da América, tá bom? Professor, você quer... Tá bem, eu vou lhe dar só um minuto, Beatriz, não sai agora não. Preste atenção no que eu vou falar. Pegue as respostas com seus colegas, tá bem? Da correção dessa atividade, porque é o assunto da avaliação bimestral, tá bom? Agora sim, pode ir. Bom, vamos lá. Todo mundo abre o livro na página 155, tá bem? Livro de História, página 155. Primeira questão. Eu pensava que ia ser do Brasil. Não, a gente está vendo a independência dos Estados Unidos da América. Primeira questão. Todo mundo já pôs o nome, né? Yasmin, Guilherme. Cadê Yasmin botou? Guilherme também. Tá faltando gente botar o nome. Maria Clara e Roger. Coloquem o nome também, tá? E o Rian. Não puseram o nome ainda.
Maria Clara, Roger e Ian. Coloquem seus nomes. Primeira questão. De acordo com o que estudamos, faça uma pesquisa em livros e na internet sobre o liberalismo econômico. Vamos lá. Vou dar aqui uma sugestão de resposta para vocês. O liberalismo econômico foi uma corrente de pensamento. Deixa eu digitar, né? O liberalismo econômico foi uma corrente de pensamento. Vamos lá, vamos ler. Né? Para quem for acompanhar o vídeo gravado, o liberalismo econômico foi uma corrente de pensamento que teve influência direta no iluminismo e das ideias racionalistas, segundo as quais nenhum fator externo à política, como a religião, poderia interferir diretamente na administração de um Estado. Criticavam o absolutismo, por este não conseguir estabelecer política para evolução tecnológica e econômica que fortalecesse o Estado. Primeira questão está aqui no chat. Quem quiser tirar um print, tá bem? Para compartilhar com vocês aí nos grupos de vocês. Segunda questão. A Guerra dos Sete Anos, além de ser um confronto que envolveu diretamente nações europeias e suas colônias, revelou um movimento das colônias inglesas dos Estados Unidos, que se posicionaram ao lado da França. Com base nesse fato, cite as punições da coroa inglesa às colônias. Criação de diversas leis de interesse inglês, elevação da cobrança de impostos e aumento da exploração dos produtos de bens de consumo das colônias. Bom. Agora a gente vai dar um pequeno salto da página 155 e a gente vai lá para a página 161, tá bem? Vamos lá. Primeira questão. As constantes desavenças entre a Inglaterra. Opa. As constantes desavenças entre a Inglaterra e as 13 colônias americanas estavam cada vez mais intensificadas, principalmente diante do aumento da exploração da coroa inglesa sobre a produção dos Estados Unidos. Diante desse cenário, reflita e comente sobre as leis proibitivas. Duas situações foram decisivas para a aplicação das leis proibitivas. A primeira, os altos gastos da coroa inglesa. A segunda, o posicionamento dos colonos contrários aos ingleses e ao lado dos franceses. Assim, os ingleses estabeleceram a lei do melaço e a lei do selo, visando aumentar os seus lucros. Bom, só um perdão, pessoal. Não é a terceira questão, tá? É a primeira questão da página 161, tá bem? Aqui é a terceira questão que a gente fez, né? Deixa eu só refazer aqui. É a primeira questão. Deixa eu até aqui. Página 161. Página 161. Primeira questão. Agora sim. Ignorem essa terceira questão aqui, tá bem?
Segunda questão. Comente a lei do melaço. E a lei do selo também, né? E tem a lei do melaço. O que é que foi essa lei, né? Vamos lá. Essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço da cana usado na fabricação do rum, não fosse trazido das colônias inglesas. B. A lei do selo, né? O que é que essa lei fazia? Ela obrigava qualquer documento colonial a ter selo para que fosse válido. Agora vamos para a terceira questão. Vai ser a terceira questão. Relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias com o episódio conhecido como a Festa do Chá em 1773. Vamos lá. A busca por maiores recursos fez a coroa inglesa aumentar os impostos às 13 colônias. Os colônios reagiram e fizeram os ingleses recuarem. Em compensação, os ingleses passaram a levar o chá da Inglaterra para os Estados Unidos a preços baixos, o que complicou financeiramente os colonos. A reação foi a chamada Festa do Chá de Boston, quando colonos invadiram os barcos ingleses e atiraram as caixas de chá ao mar. Agora vamos para a quarta. Eu acho que eu pulei uma questão. Pulei a terceira questão. Essa daqui. Vamos ver, o que está acontecendo hoje? Essa resposta aqui, pessoal, é da 4. Eu li a quarta questão como se estivesse lendo a 3. Por que eu tirei esses outros? A relação, né? As relações entre os colonos americanos. Agora a gente está na terceira questão da página 161, tá certo? As relações entre os colonos americanos e a coroa inglesa cada vez mais se complicavam. A situação piorou após a Guerra dos 7 Anos. De posse dessa informação, analise a relação entre os colonos e o parlamento inglês. Só uma pergunta, pessoal. Presta atenção. Tem alguém tirando esses prints aqui? Tem? Faça o seguinte. Desde que eu mando a correção dessa atividade lá no Google Sala de Aula, tá bem? Eu vou mandar essa correção no Google Sala de Aula. Fica melhor, porque eu acabei misturando aqui as questões pelo tamanho delas e pode ficar confuso para vocês. Tá certo? Guilherme, Yasmin, Larissa, Isabelle, Roger e Rian. Não precisa tirar print para compartilhar com os colegas, não, tá? Eu vou botar lá no Google Sala de Aula. Entendido? Pronto. Se tiver tirado o print, já apague, tá bem? Porque eu confundi umas questões aqui. Agora sim, terceira questão, página 161. As relações entre os colonos americanos e a coroa inglesa cada vez mais se complicavam.
A situação piorou após a Guerra dos 7 Anos. De posse dessa informação, analise a relação entre os colonos e o parlamento inglês. Vamos lá. Nesse caso, não preciso nem colocar aqui, não. Até 5 horas da tarde eu coloco lá, tá bem? Eu vou só ler aqui para vocês entenderem. A relação entre os colonos e o parlamento inglês piorou com a Guerra dos 7 Anos, muito em função de as colônias estadunidenses terem se colocado ao lado da França e contrária à Inglaterra. Após as leis proibitivas, os colonos passaram a reagir, inclusive reclamando maior participação no parlamento, associando o pagamento de impostos à sua participação. Essas divergências acabaram gerando um sentimento patriótico nos Estados Unidos. Só uma pergunta, pessoal. Me veio isso aqui na cabeça agora. Vocês preferem as provas por área, do jeito que está? Ou vocês preferem 10 questões para cada disciplina? 10 questões de história, 10 questões de geografia e 10 questões de ética, que aí vão ser 30 questões. Tem alguma prova que vocês queriam que fosse por disciplina? Porque, tipo, quando mistura geometria e álgebra, tudo bem, uma mesma prova. Agora, tipo, 5 matérias numa mesma prova aí já é exagero. Nem acontece com português, espanhol, inglês, arte e outra matéria que eu esqueci agora. Literatura. Música? Não, que a Literatura? gente não tem música, deve ser literatura. Aí já fica chato, porque, tipo assim, 5 matérias numa prova só é complicado. É mesmo. Mas, tipo, no caso de matemática, eu acho até bom deixar junto mesmo, 5 para cada um. Entendi. Só uma curiosidade que eu tive. Agora sim, a quarta questão, né? Eu já coloquei, mas vamos relê-la. Relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias com o episódio conhecido como Festa do Chá, em 1773. A busca por maiores recursos fez a coroa inglesa aumentar os impostos sobre as 13 colônias americanas. Colonos reagiram e fizeram os ingleses recuarem. Em compensação, os ingleses passaram a levar chá da Inglaterra para os Estados Unidos a preços baixos, o que complicou financeiramente os colonos. A reação foi a chamada Festa do Chá de Boston, quando os colonos invadiram os barcos ingleses e atiraram as caixas de chá ao mar. Agora, quinta questão. Em relação à Festa do Chá de Boston, a coroa inglesa criou as leis intoleráveis e acirraram ainda mais as relações entre os colonos e os ingleses. Comente a lei do Porto de Boston, a lei do abortelamento e a lei de Quebec. Só para uma coisa bem óbvia, só para ficar claro, é esse o motivo de os americanos, né, os estadunidenses, aliás, falarem inglês, é esse o motivo da América Central falar espanhol, e é esse o motivo de nós falarmos o português. Né? Quem nos colonizou não foram os portugueses? Então, o idioma deles é predominante aqui. Quem colonizou a América Central foram os espanhóis, é por isso que lá
o espanhol é a língua dominante, né? Como quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses, o inglês é a língua predominante lá. É aquela coisa que a gente meio que até já sabe, né? Vamos lá, primeira lei, né? A lei do Porto de Boston. Ela foi criada em 1774. Foi uma resposta à festa do chá. Consistia em manter o Porto de Boston fechado a qualquer embarcação, enquanto não fossem pagas as dívidas das caixas de chá atiradas ao mar. Letra B, Lei do Abotelamento. Criada em 1774 também, as autoridades coloniais passaram, através dessa lei, a dar estrutura e instalações adequadas aos oficiais e soldados ingleses. Letra C, Lei de Quebec. Criada em 1774, essa lei foi mais específica para o Canadá. Como os ingleses controlaram essa região após a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, estabeleceu liberdade religiosa e de costumes. Sexta questão. Todo processo de independência é dado de forma lenta e progressiva, fruto do curso natural da política, economia e sociedade, que geralmente desencadeia conflitos. Nos Estados Unidos, além do processo conflituoso, as ideias iluministas influenciaram vários momentos de debate e discussões sobre a emancipação estadunidense. Reflita e cite dois desses momentos. O primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774, com representantes das colônias, entre eles George Washington, tinha foco na luta pelo fim das leis proibitivas impostas pela coroa inglesa, em retaliação ao apoio estadunidense aos franceses na Guerra dos 7 Anos. Foram elaboradas resoluções que não foram reconhecidas pelos ingleses. O segundo Congresso Continental da Filadélfia, realizado em 76, teve como foco a discussão sobre o processo de independência dos Estados Unidos, sob a liderança de Thomas Jefferson, que declarou a emancipação americana em 4 de julho de 1776. Sétima questão. Dá tempo, hein? Dá tempo. Para muitos historiadores, a independência dos Estados Unidos influenciou outros movimentos, como a Revolução Francesa e a independência da América Espanhola. Analise essa informação. A independência dos Estados Unidos teve como base principal as ideias iluministas. Influenciou vários processos emancipatórios coloniais. Não só em função das concepções usadas, mas aliás, ideia de que o fim das colônias seria o fim do sistema mercantilista vigente em boa parte do período moderno. Agora vamos para a página 164. Essa daqui vocês só marquem, tá bem? Todo mundo com livro e lápis na mão, tá? Aqui é mais fácil, é só marcar. Primeira questão. O Congresso, abre aspas, o Congresso não poderá legislar de modo a estabelecer uma religião ou a proibir o livre exercício dos cultos, cercear a liberdade da palavra ou da imprensa,
restringir o direito do povo de se reunir pacificamente ou de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. Fecha aspas. O conteúdo do texto identifica-o como pertencendo à ideologia da Revolução Americana. Item B, primeira questão, na página 164. Segunda questão. Leis britânicas acirraram as divergências entre os colonos americanos e a coroa inglesa. Provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam-se aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Isso. Segunda questão da página 164, item A. Terceira questão. Eu notei que... Peraí. Gente, a Carolina não apareceu aqui na aula hoje, não, foi? Nenhuma das duas? Professor, ela apareceu só na aula de geometria. Não foi? Tá bom. Ah, tá bem. Continuando. Terceira questão agora, tá? Da página 165. Quem chegou depois, não se preocupe não, tá? Que eu vou colocar a correção dessa atividade lá no Google Sala de Aula, tá bem? Aí você deu uma estudada também por essas questões para a prova do dia 28, tá certo? Já que a nossa próxima aula seria na segunda-feira, mas como eu falei, segunda-feira não tem aula. Terceira questão. Uma forma de arrecadação de imposto, aliás, e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias em 1765, através da Lei do Selo. Item B, terceira questão, página 165. Quarta questão. Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias da América do Norte o item preservação da unidade territorial. Quarta questão, item da página 165. Quinta questão. No século XVIII, nas tensões entre a Inglaterra e a França, ocupou um lugar privilegiado a questão dos domínios coloniais, o que se pode verificar pela Guerra dos Sete Anos, durante a qual, letra C, os dois estados disputam suas possessões na América e na Índia. Luta que termina com o Tratado de Paris, que concedia à Inglaterra a posse da Índia, do Canadá, do Senegal, de parte da Louisiana e das Antilhas. Quinta questão, letra C, da página 165. Sexta questão. Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar, sexta questão, item E, a formação de um Estado com base em ideias oriundas do iluminismo. Página 165, sexta questão, item E.
Sétima questão. A independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, a Revolução Americana, resultou o desdobramento natural da relativa autonomia econômica e política dessas colônias de povoamento? Sim, verdade. Resultou da reação dos colonos às medidas fiscais e administrativas tomadas pela Inglaterra após a Guerra dos 7 Anos? Sim, a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte resultou dessa reação também, que eles tiveram frente à enorme cobrança de impostos, que aumentou mais ainda. A independência dos Estados Unidos resultou dos prejuízos causados aos colonos pela política liberal inglesa, que aboliu o pacto colonial? Olha lá, esse terceiro item está um pouco fora da nossa realidade do que a gente estudou. E o quarto item resultou da manutenção e intensificação das práticas mercantilistas britânicas que se opunham ao comércio triangular? Sim, verdade. Item 1, 2 e 4. Tem alguma alternativa entre A e a E que diz esses itens? Sim, o item E, 1, 2 e 4. Então, na sétima questão, página 166, item E. Oitava questão. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou na Declaração da Independência em 1766, relaciona-se à adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês, que favoreceu o desenvolvimento... Epa, peraí. Relaciona-se à política liberal do parlamento inglês? Não, de maneira nenhuma, né? Relaciona-se à intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte, devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos 7 Anos? Não precisa nem ler o resto para saber que o item B está correto, né? Nona questão. Sobre os processos de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que as leis do parlamento inglês, reforçando o controle comercial e tributário da metrópole, contribuíram para convencer os colonos da necessidade de separação? Essa daqui parece que já está correta, né? Mas vamos ver as outras. É correto afirmar que a situação das colônias americanas tornou-se muito difícil quando a monarquia francesa resolveu dar apoio militar ao reino inglês? Peraí, desde quando a França deu apoio militar aos ingleses? Nessa época, não, de jeito nenhum. Item B já está errado. Letra C. Os colonos perceberam a inevitabilidade da independência logo que realizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia? No primeiro, não. Não. Letra D. As ideias liberais de John Locke inspiraram o pensamento de Jefferson e outros líderes, mas pouco influenciaram a declaração. Não, muito influenciaram. Entender também está errado. Letra E. Os colonos encontraram no iluminismo suporte ideológico para defenderem a igualdade social e recusarem qualquer influência religiosa. Até certo ponto estaria correto, mas o item A está perfeitamente correto. Nona questão, página 166, item A. Décima questão. Abre aspas. Em dezembro de 1773, cerca de 20 colonos disfarçados de índios, portando plumas coloridas e pintados nos rostos e braços, atacaram e ocuparam 13 navios britânicos no porto de Boston, atirando ao mar o carregamento de chá. Era um ultraje à autoridade de Sua Majestade Jorge III, o que deixou os ingleses indignados. Em resposta a esse incidente,
o parlamento inglês, determinou uma série de medidas coercitivas sobre a colônia, as chamadas, pelos colônios, de leis intoleráveis. Entre as várias medidas coercitivas decorrentes das leis intoleráveis, podemos apontar o item B. 10ª questão, página 167, item B. E para a gente encerrar, né? 11ª questão. Leia o texto a seguir e extraia a ideia central dele. São verdades incontestáveis para nós. Todos os homens nascem iguais. O Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, entre os quais os de vida, o de liberdade, o de buscar a felicidade. Para assegurar esses direitos, se constituíram homens-governo, cujos poderes justos emanam do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo, aliás, o direito de mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo, cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhes pareçam mais próprias, para promover a segurança e felicidade gerais. A ideia central do texto é: cabe ao povo determinar as regras sob as quais será governado. Item C, na 11ª questão, página 167. Próxima sexta-feira, também, a gente retoma esse conteúdo, tá bem? Só que a gente vai, próxima sexta-feira, falar sobre a expansão dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana. E sobre o conteúdo, né, eu vou colocar a correção no Google Sala de Aula, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre prova ou coisa do gênero? Sem dúvidas? Não? Tranquilo? Depois eu coloco o conteúdo da correção lá, tá bem? Bom, deixa eu ver, a gente se vê. Nossa próxima aula é quarta-feira. Até quarta-feira, pessoal. Um abraço.